Olá, crianças! Mais um dia onde a gente voltou para continuar estudando a história de Sansão e aprender mais lições com essa história que está lá no livro de Juízes. Lembra que Sansão nasceu, cresceu, se tornou forte, começou a ganhar do povo filisteu e enquanto obedecia a Deus, tudo ia fluindo bem. Enquanto ele obedecia ao Senhor, as bênçãos estavam sobre Sansão. A força de Sansão estava nos cabelos? A força de Sansão estava na obediência ao Senhor, no cumprimento do chamado que ele teve, né, junto com seus pais. E o que acontece? Sansão começou a desobedecer ao Senhor e fazer algumas coisas que não o agradavam. Por exemplo, teve uma situação onde ele lutou com um leão. Vocês acreditam nisso? Lutou com um leão. E Sansão rasgou a boca do leão e venceu o leão. Ele matou o leão com as próprias mãos. Olha só como ele era forte, como Sansão era abençoado. Só que Sansão fez uma coisa. Lembra que o nazireu não poderia tocar em animais mortos nem em defuntos? Sansão, voltando pelo caminho onde ele tinha matado o leão morto lá, algumas abelhas fizeram casas de abelha, né? Produziram mel em cima do cadáver do leão. E Sansão pegou o mel que estava lá em cima do cadáver e começou a comer e levou e ofereceu também a seus pais, ou seja, começou a desobedecer a Deus. E ele tocou em animais mortos, né? E ofereceu para os seus pais, mas não falou para os seus pais de onde ele tinha pego o mel. Ofereceu aos pais, mas não contou de onde tinha tirado o mel. Aí Sansão começa a fazer umas coisas meio atrapalhadas, né? Sansão se apaixona por uma moça filisteia. Aí chega pro pai dele e diz assim: pai, eu quero casar com uma filisteia. Aí o pai dele faz: Sansão, esse povo é nosso inimigo. Aí ele: não, pai, mas eu gostei e ela foi agradável aos meus olhos. E então Sansão quer casar com essa moça, enfim, acaba participando de algumas festas com os filisteus, que provavelmente ele deve ter bebido bebidas alcoólicas e gera outra desobediência, né? Então o que acontece? Sansão começa a praticar atos de desobediência e essa é uma lição em que nós vamos ter obediência e desobediência. O que é obedecer? Obedecer é fazer tudo que se deve ser feito. Por exemplo, quando o papai e a mamãe fala para você assim: olha, agora não é hora de brincar, agora é a hora da leitura. Então, você vai poder brincar nesse horário? Não. Quando o papai e a mamãe dizem assim: agora nós vamos sentar na mesa para comer, a gente não vai assistir TV. É hora de assistir TV? Não. Obedecer é você fazer o que eles estão mandando. E quando é a desobediência, é quando você não faz o que eles estão mandando. Quando o papai e a mamãe determinam a hora de deitar, a hora de ver uma TV, a hora de fazer a refeição, a hora de sair para brincar. Então, quando você obedece, é quando você faz tudo o que eles mandam. Quando você desobedece, é você não fazer o que eles mandam. E enquanto Sansão obedecia ao Senhor, ele teve as bênçãos do Senhor sobre ele e tudo que Deus havia prometido. Mas aí Sansão começou a desobedecer e as consequências da desobediência não é boa. Da mesma forma que nós temos que obedecer aos nossos pais, que nós temos que obedecer às pessoas que nos lideram para que tudo ande bem. Então, qual era melhor, obedecer ou desobedecer? Obedecer sempre vai ser a melhor opção. Então, nós obedecemos aos nossos pais. Quando Deus nos der um chamado, a gente obedece à vontade de Deus e tudo que Ele ordena. E onde estão muitos ensinamentos de Deus que a gente tem que obedecer? Na Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia está cheia de ensinamentos que Deus deixou para que a gente viva bem, para que viva de acordo com a vontade dEle. Então, se a gente obedece à Bíblia, nós estamos obedecendo ao Senhor. Então, Sansão aí começou a desobedecer e as coisas começaram a ficar bagunçadas. Então, hoje a gente teve mais um ensinamento que foi sobre obedecer e desobedecer. E eu quero falar com vocês no próximo encontro sobre as consequências da desobediência.